Olá, turminha do sexto ano, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma semana de estudo de ciências. Nós estamos na semana 12 e vamos dar sequência ao estudo das propriedades da matéria. Mais precisamente, vamos continuar falando sobre as transformações químicas dos materiais, ok? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre as transformações químicas e suas evidências. Lembrando que transformações químicas são aquelas transformações em que ocorrem alteração na composição química dos materiais e a formação de uma nova substância. Então, a matéria à nossa volta, pessoal, ela está sempre se transformando, seja por transformações químicas ou transformações físicas. Muitas vezes, essas transformações, elas provocam o surgimento de novas substâncias, que é o que acontece com as transformações químicas. E é possível, muitas vezes, perceber a ocorrência de uma transformação química. Por quê? Porque muitas vezes as transformações químicas à nossa volta, elas deixam evidências, que são pistas, da sua ocorrência. E assim, nós podemos identificar essas transformações no nosso dia a dia. Por exemplo, a mudança de cor, mudança de odor, a formação da chama, tudo isso são exemplos de evidência das transformações químicas, tá? Nós temos muitas outras evidências. Isso quer dizer que, na grande maioria das vezes, as transformações químicas no nosso cotidiano, elas são observáveis, ou seja, elas são fáceis de identificar. Basta a gente observar as evidências. Por exemplo, quando eu tenho uma peça de roupa e eu deixo cair um alvejante nessa peça de roupa, a água sanitária, ela vai mudar de cor, se for uma roupa escura. A mudança de cor é uma evidência de uma transformação química. A liberação de gás, que é o que acontece com os comprimidos efervescentes, que a gente coloca na água e ele se dissolve, aquela liberação do gás é uma evidência que ali no copo está acontecendo a transformação química. Tá? A formação da chama, quando eu acendo o fogão para preparar um alimento, ocorre uma transformação química também. O cheiro característico, a mudança de cheiro, é o que acontece, por exemplo, com o apodrecimento dos alimentos. Como que eu percebo que um alimento está apodrecendo na minha fruteira ou na minha geladeira? Porque tem uma pista, tem uma evidência que mostra que isso está acontecendo. Que é o quê? A mudança de cheiro, aquele odor forte, característico do apodrecimento. Então, é uma evidência de uma transformação química. Então, as transformações químicas, elas muitas vezes, elas deixam evidências. E a partir dessas evidências, nós podemos perceber a ocorrência dela. E as transformações químicas, pessoal, elas não são restritas aos laboratórios, não. No nosso cotidiano, nós temos uma infinidade de exemplos de transformações químicas. Eu já falei para vocês, por exemplo, sobre a mudança de cor das roupas, o desbotamento das roupas, dos tecidos, o apodrecimento dos alimentos, a formação da ferrugem. Tudo isso são exemplos de transformação química. Tá? E essas transformações, nós podemos observar elas. É fácil a gente observar. É só nós prestarmos atenção às evidências. Nós temos as transformações químicas no nosso dia a dia. Na nossa cozinha, é um celeiro de transformações químicas, por exemplo. Então, aqui eu dei alguns exemplos para vocês. Por exemplo, um alimento apodrecendo, eu tenho uma maçã apodrecendo. O que está acontecendo com essa maçã é a transformação química. Como que eu percebo que está ocorrendo? A maçã, ela está passando por modificações. Ela modifica o cheiro, ela fica com um odor diferente, ela modifica a textura, e ela modifica a coloração, a cor. Então, isso são evidências que a maçã está apodrecendo. A chama, o fogo aceso, que a gente utiliza para preparar a comida. O que eu percebo que no fogão está acontecendo uma transformação química? Quando aparece a chama, quando eu giro o botão do fogão. Eu giro o botão, risco o fósforo ou aperto o botão lá do fogão, se ele for elétrico, a chama acesa, aquela chama acesa é uma evidência que ali acabou de acontecer uma transformação química com o gás no nosso fogão. O preparo dos alimentos, por exemplo, eu tenho no preparo do bolo um exemplo de transformação química. Eu consigo transformar vários ingredientes misturados em um bolo, Ou seja, eu
estou realizando ali na minha cozinha uma transformação química. O cozimento dos alimentos são exemplo de transformação química. Aquela palha de aço que a gente deixa lá, esquecida lá dentro da vasilhinha em cima da pia, que quando ela começa a enferrujar, ela começa a mudar de cor, é o que? É evidência de que está acontecendo a transformação química na palha de aço, que é o que nós chamamos de bombril. Por quê? A ferrugem é uma transformação química. Então, as transformações químicas, elas fazem parte do nosso dia a dia, o tempo todo. Então, nós podemos perceber a ocorrência dessas transformações por meio das evidências. Observe para vocês verem na cozinha de vocês, na casa de vocês, esses exemplos que eu citei para vocês, que vocês vão perceber e colocar isso em prática, tá bom? Então, a nossa aula de hoje é essa. Espero que vocês tenham compreendido. E se não tiverem entendido qualquer coisa, é só perguntar no grupo do WhatsApp, tá bom? Um grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula.